Oi pessoal, meu nome é Alexandra e eu sou consultora da Aliança Empreendedora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua relação com o seu cliente. Você já parou para pensar nos seus clientes? Quem são eles? Quais são as razões que levam a ele a comprar um produto seu ou seu serviço? Quais são as necessidades que eles têm? Por que eles voltariam para a sua loja? Por que eles indicariam o seu produto ou serviço para alguma outra pessoa? Vamos focar nessas duas últimas perguntas? Se é interessante para o seu cliente comprar mais de uma vez o seu produto, ou precisar mais de uma vez do seu serviço, ou então indicar o seu estabelecimento para outras pessoas, é interessante você cativar essa pessoa, cativar esse cliente, conquistar a simpatia dele. Gente, o nome disso é fidelização de cliente. Estima-se que o custo de atrair um novo cliente para o seu estabelecimento é 5 vezes mais do que o de reter um consumidor fiel. Para isso, a gente precisa prestar atenção em manter o consumidor satisfeito. Dizem que quando o nosso cliente está satisfeito é bom, mas quando ele está altamente satisfeito, a gente corre muito menos risco de perdê-lo para o nosso concorrente. Vamos então pensar como que a gente pode deixar ele altamente satisfeito? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos falar sobre o processo de vendas para a gente entender aonde começa a fidelização do cliente. Quando olhamos para a figura do processo de vendas, a gente consegue enxergar o ciclo da venda e cada etapa do processo e da relação com o nosso cliente. A primeira fase é a prospecção dos nossos clientes. Como que acontece isso? Nessa etapa, você tem que identificar o seu cliente e saber como é que você vai fazer para atraí-lo a primeira vez para comprar o seu produto ou o seu serviço. É interessante fazer essa relação de quem é o nosso cliente e por que ele vai consumir o nosso produto. A segunda fase é a pré-venda. Ela acontece antes da venda propriamente dita. Nessa fase, você, como vendedor, tem que estabelecer, por exemplo, qual é a sua meta. O que você quer alcançar com as suas vendas. Esse conjunto dessa prospecção é a pré-venda. A terceira etapa do nosso processo de vendas é a abordagem. Nesse ponto, você pode entrar em contato com seu cliente direta ou indiretamente. Diretamente é pessoalmente ou por telefone, por exemplo. E indiretamente, você pode abordar o seu cliente por e-mail, por mensagem ou por carta, por exemplo. Na quarta etapa, a gente vai falar sobre negociação. Na negociação, você deve escutar o seu cliente e entender e reconhecer o que ele quer. Por que isso? Quando você escuta o seu cliente e você reconhece o que ele quer do seu produto ou do seu serviço, você vai conseguir entrar num acordo com ele. Isso se chama negociação, em que todas as partes envolvidas estão satisfeitas em fechar um negócio. A quinta etapa é o fechamento, quando se conclui a venda do produto ou do serviço. Quem é responsável pelo fechamento é o vendedor. Nesse caso, é você. Você tem que propor ao cliente que o ciclo do processo de vendas está se encerrando e vocês estão fechando a venda do seu produto ou do seu serviço. A última etapa do processo de vendas é o pós-venda. O pós-venda, ele pode começar durante o processo de venda. Você, por exemplo, pode fazer um cadastro do seu cliente, mesmo que ele não efetue a compra no seu estabelecimento. Mas é interessante manter o contato dele. O pós-venda também se dá quando o cliente efetua a compra. Você pode ter um serviço de atendimento ao cliente, por exemplo, para saber se ele ficou satisfeito ou não com o serviço ou produto que você vendeu a ele. É interessante essa etapa para que você saiba se o seu cliente ficou satisfeito ou não com o serviço que você está prestando a ele. O pós-venda também pode ser entendido como etapa de fidelização do seu cliente. A gente vai colocar aqui agora 4 regras básicas para a fidelização do seu cliente. A primeira delas é comunicação com o seu cliente. Isso pode ser uma propaganda, é informar a ele o que você está oferecendo como produto ou serviço. A comunicação não é só um canal de ida, é um canal de volta também. Então, à medida que você informa ele quais são os seus produtos, os seus serviços ou o que você está fazendo no seu estabelecimento, também é interessante saber
como ele está vendo e recebendo essas informações. A segunda regra é construir, fazer coisas junto com o seu cliente. Nisso, você pode envolver o seu cliente a construir ideias para o seu negócio, ideias para o seu produto, como vender melhor, fazer ele incorporar e fazer parte do seu negócio. A terceira regra é ouvir cuidadosamente o seu cliente. Isso se dá durante a venda e também depois. Durante é você entender quais são as necessidades dele com relação ao seu produto ou ao seu serviço. E depois é como se fosse o atendimento ao cliente mesmo. É entender se ele tem alguma sugestão ou alguma crítica para dar para o seu negócio. É legal dar atenção para aquela frase: o cliente tem sempre razão. Mas isso nem sempre é verdade. É importante escutá-lo com atenção, mas nem sempre ele está certo. E aí a gente precisa ponderar um pouco quais são as mudanças que a gente vai se dispor a fazer. É importante mostrar que a gente está preocupado com a satisfação do nosso cliente. A gente tem que se esforçar para atender a expectativa dele. A quarta regra é pesquisar respeitosamente. O que significa isso? É interessante para a gente, como vendedor, como empreendedor, pesquisar com os nossos clientes para saber se os nossos produtos estão atendendo às suas expectativas. Mas tem que se tomar muito cuidado para que o cliente não fique irritado, para que a gente não invada a privacidade do nosso cliente. Então é importante a gente perceber se tem essa abertura para fazer a pesquisa e tentar, de alguma forma, recompensar o cliente que se prestar a dar essa ajuda. As formas podem ser dando um desconto de 10% numa venda à vista, dando um bônus, criar algum critério para incentivar que o cliente responda à pesquisa para que a gente torne ele então mais satisfeito. E a quinta e última regra é transformar o seu cliente em seu fã. Você tem que tentar aproximar o seu cliente para que ele seja fã do seu negócio e divulgue e torne o seu negócio cada vez mais conhecido pelas pessoas que ele conhece, pelos amigos, pelos vizinhos. Ele acaba por fazer isso também nas redes sociais, divulgando a sua marca e sendo um defensor do seu negócio. Desse jeito, é uma forma de você prospectar novos clientes e um novo mercado. Agora vão aqui algumas ideias de como você pode promover essa fidelização dos clientes. Você pode fazer com cartão fidelidade, com bônus, com combos, promoções, brindes. E aí, com essas dicas e ideias, agora vamos lá, mãos à obra!